Vamos dar as informações, vai, por causa do Lanzini, né? É, primeiro, né? O Lianco e o Lanzini são as prioridades do Vasco hoje. Já mandou proposta para o Lianco, parece que vai ser negada, né? Pela informação que a gente vê no Twitter aqui. E o Lanzini mandou hoje, ainda não tem resposta. E também eu coloco nesse balaio um outro jogador, que é o Júnior Alonso, zagueiro, que jogou no Atlético Mineiro, bom jogador, tá com 30 anos de idade. Segundo o Nicola, ele foi oferecido ao Vasco. Aí, Edmundo, é um belíssimo jogador. Eu acho que teria que vir ele e o Lianco, tá? Para ser assim, mais exato. Acho que seria o melhor dos mundos. Mas se vier o Júnior Alonso, o Lianco não deu, pediu muito, o time não aceitou, porque para mim o Lianco é um jogador para ficar 5, 6 anos pelo menos no Vasco. Já fez a carreira na Europa, vem para cá, tem 27, 28 anos. O Júnior Alonso tem 30, ainda tem a parte física boa, né? Com 30 anos dá para você ainda jogar bastante tempo, principalmente na zaga. E aí, Edmundo, eu vou te fazer a pergunta, melhorando a pergunta que fizeram na outra live. Chega Júnior Alonso, Lanzini, Bianco eu não vou colocar porque pelas informações não são tão boas assim. Começa a mudar patamar é muito difícil, porque para mim quem muda patamar é Felipe Coutinho para cima, entendeu? Mas melhora o time do Vasco, é um time que não briga mais para cair com esses jogadores, pelo menos? São quantos jogos no Campeonato Brasileiro? São 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Quantos gols o Vasco tomou? 18 gols. Né? Até estou entendendo um pouco do pensamento da diretoria do Vasco. Embora a gente tenha elogiado bastante ali o sistema defensivo, com Pumita Rodrigues, Manuel Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton, o Vasco tem tomado muitos gols. E acho que a preocupação é você reforçar esse setor, porque entendo, aí é uma declaração minha, que entendo que é muito difícil ir no mercado e contratar um jogador melhor que o Peck, melhor que o Figueiredo, melhor que o Eginaldo, melhor que o Eric Marcos, porque esses são muito caros. Então, seria preciso, na minha opinião, fortalecer o sistema defensivo, trazendo jogadores mais experientes. Acho que o melhor desses todos, inclusive incluindo até o Alonso, seria o Lianco, né? Mais jovem, com uma carreira mais sólida, eu diria, e o Vasco não está fazendo esforço para contratá-lo. Então, há uma avaliação de que eu preciso mais aqui atrás do que lá na frente, porque eu joguei 10 jogos, tomei 18 gols e tomei gol em todos os jogos do campeonato. Isso me agrada. O que não me agrada é você não conseguir contratar o Lianco e o plano B ser o Maico. Isso não me agrada. Entendeu? O Júnior Alonso, não sei como é que ele está, não acompanhei aí a última temporada, mas também deixou uma boa impressão quando vestiu a camisa do Galo. Cara, sinceramente, vou de novo na frase que eu repito e não gosto. Comentar especulações é meio que enganar o torcedor, entendeu? Porque nós sonhamos, cara, nós sonhamos que o Vasco, com a 777, ia contratar o Felipe Coutinho, o Lucas Moura, sabe? Neymar, Messi. Está livre no mercado, a 77 pode contratar, porque há bem pouco tempo atrás estava oferecendo cerca de 3 bilhões de reais para comprar o Everton. Então, é um grupo que tem grana, só não investe porque não quer, ou porque não entende que ele possa recuperar isso num futuro próximo. Então, assim, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que encarar a realidade. A realidade é que vou pegar refugo, eu vou pegar jogador que ninguém quer. Que aí vem uma série de jogadores aí que a gente já cansou de falar aqui. E aí também vem mais uma quebra de promessa dentro de tantas que já teve no Vasco, que foi a promessa de uma correção de rota que o Paulo Brax falou que vai corrigir as contratações. Então, assim, desculpa, a gente espera Lianco, a gente espera Lanzini, espera muito mais jogador.
Então vamos esperar, torcer, né? Porque é o que nos resta O por Lanzini enquanto. está em que pé? Você tem alguma notícia do Lanzini? Porque o Ele, Lanzini pode ser aquele 10 que ele falou que estaria contratado e que só não poderia vazar. Eu vi uma notícia, eu pego ele. notícias. Hã? É o Lanzini esse 10 aí que ele tinha Então, falado. eu pego notícias assim, às vezes, como é que eu vou dizer? Aleatórias, porque às vezes eu nem leio a matéria. Mas eu vi que ele foi ameaçado na Argentina, né, pela torcida do River. Teve alguma coisa nesse sentido. E aí, como eu não li a matéria, pode pode ser assim: ó, se você não voltar para cá, a gente vai te bater. Porque ele é lá das categorias de base do River e parece que o River também tinha interesse no retorno dele. Só que hoje o Vasco não. O futebol brasileiro ele tem mais capacidade financeira do que o futebol argentino. Então, numa queda de braços entre Vasco e River Plate, por mais incrível que pareça, hoje o Vasco estaria mais disposto a pagar um salário parecido do que com o que ele ganhava na Inglaterra. O Vasco, assim, eu não, não tenho essa informação de ter sido ameaçado, né, pelo River. O River tem a vontade de contratá-lo, mas o Vasco fez uma proposta, inclusive está no GE também essa notícia, né? O jogador está em lua de mel, então isso dificulta um pouco a negociação, mas o Vasco já fez uma oferta, acredita ter sido uma boa oferta, né? E está Ele, esperando a ele, resposta do camisa ele, 10. ele tem contrato ainda com o West Ham ou ele fica Não, ali? está livre no mercado. Ele está livre no mercado nesse momento. Não, então, 30 anos de idade. o casamento é super importante, mas ele precisa tratar do futuro até para pensar se o casamento não der certo, né? Para não virar lua de melda, né? Tem que É, pensar, tem que pensar nesse futuro aí, mas o Vasco já enviou essa oferta, pelo menos o GE tá falando isso e mais alguns amigos da imprensa. Então vamos esperar. O Lanzini, cara, por mais que eu vou falar o que eu acho, ele tá com 30 anos de idade. Ele é camisa 10 há 5 anos, ele foi camisa 10 5 anos do West Ham, que por mais que seja um time não é de o top 3 ali do inglês, é um time no Premier League. Então, acho que se ele veio para o Brasil, normalmente esses jogadores se destacam um pouco mais. Camisa 10 está difícil, acho que chega para ser titular. Eu torço muito para que ele venha, tá, gente? Eu vejo algumas pessoas falando, pô, mas vocês preferem Felipe Coutinho, não sei o que lá, sim. Mas Coutinho é difícil, sim, também. Mas para mim, se for dificuldade por dificuldade, tem que ir para cima dos melhores e tentar contratar, não ficar especulando, aí falar que se vazar o nome não vem, tem que mostrar força no mercado, né? É isso que a gente espera, seca. Ed, com o Lianco, Fernando, o Fernando Lanzini, e sem Barbieri, melhora bem. O Lianco, gente, inclusive antes de passar para você, Ed, acabei de ver aqui, tô de olho, né, no Twitter, a informação aqui que apareceu no News Colina, que sempre tem bastante informação, proposta do Vasco por Lianco não agradou o Southampton, né, que fala. O Vasco propôs um empréstimo de 1 ano, pagando 1 milhão de euros pelo vínculo, com obrigação de compra no final. Parece que não agradou. Aí que eu tô falando, gente. Tem que trazer um Lianco da vida. E, cara, tem uma informação também, Edmundo, que saiu na imprensa paulista aqui, que ele foi oferecido para o Corinthians. Que o empresário do Lianco teria conversado com o Corinthians. O Lianco, inclusive, que foi num jogo do Corinthians, né? Ele foi no jogo por conta própria ali, assistiu o jogo com os filhos com camisa do Corinthians. Então, é uma outra coisa que é moiou. complicada. Como diz o meu querido amigo Denilson, moiou. Meu, não é possível, cara. Mas se vier, vai, vamos. Meu, é que é Então, difícil, cara. Não é hoje possível. O Corinthians achou na categoria de base um zagueiraço, né? Abriu mão do Robert Renan para ter o Yuri Alberto, mas achou nas categorias de base um zagueiraço. Acho que hoje o Lianco tem o Bruno, como é que é o nome do uruguaio? Bruno Mendes, né? Bruno Mendes. O Bruno Mendes também tem o contrato termina no final do ano, talvez ele não fique. Então tem aí uma possibilidade e a mentalidade hoje, isso é teórico, tá, gente? Não fiquem chateados comigo. Teoricamente,
O Corinthians tem mais dificuldade financeira do que o Vasco, né? Mas o Corinthians tem mais apetite financeira do que o Vasco, né? Tem mais coragem de gastar. Então, provavelmente, a proposta pelo Lianco feita pelo Corinthians deve ser maior do que a do Vasco. Então, é ruim. Então, é aquilo que eu falo. O Vasco não entra na disputa para ganhar. Entra numa disputa para participar. Isso é ruim. Isso é ruim. Aí a gente vai ficar... E talvez... talvez, né? Não, eu espero estar completamente enganado, tá? Talvez o Maicon seja o plano B. Eu não consegui o Lianco, mas eu contratei o Maicon. E não estou discutindo o jogador, não. Para o ímpar, eu vou escolher Lianco. Pelo presente, pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Mas as características são parecidas, jogador voluntarioso, aguerrido, que sai para o combate. E aí, cara, a gente fica aqui sempre com a rapa do tacho, né? Fica com o que sobra. Isso é horrível, é horrível para o Vasco como instituição. E aí, a hora que você vai no mercado e tenta contratar um Cuejá, um Michael, essas coisas contam. Espera aí, deixa eu ver. Posição na tabela. O elenco. Ih, cara, não vou, não. Vou ficar por aqui. Ficar por aqui esperando uma outra oportunidade. Sabe? É difícil, é muito difícil hoje a gente acreditar que com tudo isso que a gente está falando aqui, o Vasco tranquilamente sai da posição que ele ocupa na tabela do Campeonato Brasileiro. Estou falando do fundo do meu coração. Exatamente, cara. Assim, anima a gente. Isso que é duro, né, cara? Anima, pô, a gente acorda um dia com Lianco podendo chegar e Lanzini. Pô, já é outros 500, entendeu? São caras que chegam para ser titulares e ajudam o Vasco. Aí, de repente, a gente vê essas notícias. É que o Corinthians, muita gente vai falar, pô, mas o Corinthians tem menos dinheiro, mas tá. Não, o Corinthians é mais irresponsável, na minha opinião, também. Tem essa parte de irresponsabilidade, porque sem dinheiro não pagou lá o Barleta, aí depois fala que é isso, fala que é aquilo. Aí o Júnior Moraes dá entrevista para o Denilson falando que não pagaram 11 meses de salário. Então, assim, tem uma irresponsabilidade no meio também. Mas o Vasco tem que começar a entrar para pegar o cara e contratar. Porque se não for desse jeito, vai perder todo jogador para Corinthians, para Internacional, para Grêmio, para Cruzeiro, como tá perdendo. Então, assim, vamos ver, né? Ainda não tem nada certo com o Lianco, mas eu recebi informação que ele foi oferecido para o Corinthians. Né? O Vasco foi atrás dele, ele foi oferecido para o Corinthians. Então, alguma coisa tá errada nisso aí. A gente vai passando, vai trazendo para vocês as notícias.